Olá, meus amados queridos, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Assim, então, vamos seguindo aqui com a nossa porção diária da palavra. Quero desejar a você um dia abençoado, né? Você consiga alcançar o seu planejamento, né? Que você seja bem-sucedido, né? Assim, então, vamos seguindo juntos, né? Você, sua casa, sua família e bem como, né? Que você glorifique, exalte a Deus em tudo quanto você fizer ao longo desse dia. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 2, e eu vou ler o verso 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós hoje. O apóstolo Paulo está pregando ali, está anunciando, ensinando, instruindo a igreja de Corinto, uma igreja que está numa cidade grande, uma cidade cheia de possibilidades, né? Na área cultural, do entretenimento, mas também do pecado, da devassidão, uma cidade tomada, né, pela devassidão do pecado, e o povo de Deus está ali. E agora então, haviam muitos questionamentos, né? E havia toda uma questão de descrédito quanto à pregação do Evangelho, a pessoa de Cristo, a ressurreição, não é? Como que uma pessoa pode ir à cruz? Como que alguém pode morrer? Como que alguém pode ressuscitar? Como que isso pode ser um meio pelo qual alguém pode se salvar? Eles estão escandalizados, eles estão envergonhados. Havia toda uma situação, achavam que isso era uma loucura, né? E assim, então, no meio de tudo isso, Paulo vai dizer que a pessoa natural não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. É por isso que a pessoa não consegue entender a vida do cristão, a dedicação do cristão, o amor do cristão, o perdão, não é? Que está disponibilizado, né, pelo povo de Deus, ou por Cristo, por Deus através de Cristo para nós. Não é? Como que pode essas coisas, não é? A pessoa não entende, não é? Tanta vontade, não é? De pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus com as pessoas, querer que elas também sejam salvas. E então, muitas vezes há o questionamento, né? Mas você já foi, por que tem que ficar indo de novo? Mas você entregou a sua oferta, o seu dízimo, por que tem que fazer de novo? Por que você tem que se preocupar com a pessoa que mora lá na China, você não sabe nada sobre essa pessoa? E aí, então, não consegue entender, não é? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, não é de forma natural. Pessoa natural pode ler quantas vezes quiser, nunca vai entender, não vai compreender. Porque diz o texto, a palavra do Senhor diz que a paz de Deus excede todo entendimento, não é? A ação de Deus, o milagre, as maravilhas, não é? Isso vai além do entendimento humano. A pessoa às vezes quer agir na base da racionalidade e tratar apenas no aspecto racional. Só que é importante que a palavra de Deus vai destacar o aspecto da fé, da confiança plena na ação de Deus. E então é importante que você nesta manhã saiba disso. Não é por uma questão de sabedoria humana, não é pelo conhecimento humano, não é pela influência humana, e até mesmo quando pessoas tratam como loucos ou como loucura aquele que segue a Jesus. Aquele que vive pela palavra. Escarnece, zomba, ridiculariza e apresenta tantos termos pejorativos, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se você tem Jesus, se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou Cristo como Senhor da sua vida, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E então Deus, através do seu Espírito, te dá a condição de entender as suas coisas, ou seja, as coisas de Deus, você consegue entender, porque elas se discernem espiritualmente. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus poderoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui, nos ensina, o Senhor nos orienta pela revelação da Tua palavra. Quero pedir, Senhor, que nos ajude sempre
a ter as nossas mentes iluminadas pela ação do Teu Espírito, para compreendermos os Teus planos, a Tua vontade. Abençoa, Deus, a Tua igreja, para que cada vez mais tenha a compreensão também clara da Tua vontade soberana, e que assim, ó Deus, estejamos nos submetendo, Deus, inteiramente ao Senhor e à Sua soberana palavra. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Eu te peço, Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, Deus, aqueles que estão, Deus, recuperando a cirurgia, aguardando, Deus, passar por uma cirurgia, ó Deus, aqueles que estão entristecidos, ó Deus, por qualquer razão que seja, aqueles que estão, Deus, desanimados, ó Deus, que recebam o refrigério, o consolo, o conforto, o fortalecimento espiritual. Deus, abençoe a Tua igreja, meus irmãos. Eu oro e intercedo por eles em nome de Jesus. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir.